Nosso texto está aí, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Santo Deus e Pai Celestial, que o Senhor, na tua infinita bondade e graça, ó Deus, aplica essa palavra em nossas vidas, pelo poder do teu Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo a escrevê-lo, Senhor. Ó Deus, que seja uma palavra transformadora, abençoadora, de gozo, ó Deus, de alegria espiritual para cada um de nós, ó Deus. Nos ensina as verdades eternas, Pai, como o Senhor deseja que vivamos para o nosso bem e, acima de tudo, para a tua glória. No nome de Cristo, amém. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, é mandamento do Senhor que estejamos sempre alegres. É um mandamento, isso aqui é um mandamento. Pode parecer um pouco estranho. Pode parecer estranho para alguns, mas é um mandamento do Senhor. E o apóstolo Paulo repete para enfatizar esse mandamento. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então é um mandamento de Deus. Irmão, como que nós precisamos deste mandamento? Como? Mas em nossos dias, como que nós precisamos dessa exortação? Nós precisamos disso. Muitos crentes esquecem dessa exortação, desse ensinamento, esquecem de observar esse mandamento e não se alegram continuamente no Senhor. Talvez você seja uma dessas pessoas, um desses crentes. Porque eu também fui assim há muito tempo. Eu me alegrava em situações. Eu me alegrava com coisas, com circunstâncias. Mas depois Deus foi me ensinando a me alegrar sempre. Não é fácil. Não é uma alegria de ficar sorrindo. Mas uma alegria interior, uma alegria no coração, um contentamento, como nós vamos ver nesta manhã. Isso aí tem me ajudado muito, muito mesmo, mesmo naqueles momentos difíceis da vida. Então nós lembramos dessa exortação, desse mandamento do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, independente das circunstâncias. Então é um desafio, mas vida cristã é um desafio. Vida cristã é um desafio. Então na vida cristã nós temos que pegar firme. Muitas coisas nós temos que lutar para vencer. Uma das coisas que escapa muito fácil, não sei para vocês, mas no começo da conversão, às vezes aquelas mentiras assim, aquelas mentirinhas, mentira branca, e se a gente não pegar e colocar, sentar no coração, eu não posso mentir em circunstância nenhuma. Então aquela luta constante, se mente, se arrepende, e assim vai, em outros pecados também, da cobiça, da ansiedade, da inquietação que nós passamos. São coisas pecaminosas que nós vamos vivendo achando que eu posso viver ansioso. E não posso. A Bíblia diz que não podemos viver ansiosos. E a alegria também no Senhor é a mesma coisa. Nós temos que pegar firme sobre isso. E estar sempre atento. Eu estou sempre vigiando o meu coração. Para ver no que ele está se alegrando. E se ele está se alegrando realmente no Senhor. Então nós temos que estar atento a isso. Senão, irmãos, nós não vamos ter essa alegria. Nós não vamos observar e praticar esse mandamento. Olha aí no capítulo 3:1. O apóstolo Paulo repete: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Alegrai-vos. Pode dizer que para ele não se incomoda não de falar sempre a mesma coisa. Então nós precisamos sempre dessa exortação, irmãos, sempre. Isso nos ajuda a combater o descontentamento em nossas vidas. A murmuração, se você levar isso a sério, você tem que se alegrar no Senhor sempre, a murmuração vai desaparecer da sua vida. O descontentamento, a inveja, não vai ter inveja na tua vida, porque seu coração está contente no Senhor. Você vai invejar o quê?
Vai invejar o ímpio, vai invejar o irmão, vai invejar outros? Não. Você está contente no Senhor. Então nós precisamos realmente dessa exortação. E o contexto aqui que o apóstolo Paulo traz esse mandamento, o contexto no versículo 2 é que estava havendo um contrito na igreja de Filipos. Está havendo um contrito, desavença. Está havendo discórdia entre duas irmãs da igreja. Dá uma olhada aí, Evódia e Sintique. Elas estavam desunidas. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo traz esse mandamento para a igreja e para nós hoje. Então, nesse momento de contrito, de discórdia dentro da igreja, entre dois irmãos, então, alegrar parece ser uma coisa difícil. Um verdadeiro desafio, devido a essa situação que se instalou ali na igreja. Então, provavelmente, Epafrodito, Clemente, Paulo estava preso na sua primeira prisão em Roma. Então, Epafrodito foi para Roma e contou para Paulo o que estava vendo ali. Paulo já imediatamente, não tinha o WhatsApp para ele mandar a mensagem, ele escreve uma carta, demorou um pouco para chegar. Mas já pede para Clemente ajudar essas mulheres ali, essas duas irmãs. Então, Paulo já estava consertando isso aí. Mas o que ele fala? Para ela se alegrar no Senhor. Se elas se alegrassem juntas no Senhor, provavelmente a discórdia desapareceria da igreja. Só as duas irmãs se alegrando no Senhor. Que discórdia que vai existir? Então o contexto aqui não é um contexto fácil. Um contexto de desunião na igreja, mas Paulo coloca esse mandamento ali. Então alegrar no Senhor. Esse verbo está no imperativo presente, quer dizer, continue se alegrando, uma alegria contínua, alegrai-vos, imperativo presente, vamos sempre se alegrando, não importa se está havendo desunião, nós temos que sentir tristeza também quando há essa desunião, então nós temos que saber discernir isso aí, sentir tristeza é uma coisa, mas estar sempre alegre é outra, pode até caminhar juntos, um momento ali, nós estamos alegres no Senhor, mas sentimos tristeza pelo que está acontecendo. Mas estamos alegres no Senhor. Agora a pergunta que você deve responder para você mesmo. Você é uma pessoa alegre? Você se alegra sempre no Senhor? Você é uma pessoa que alegra sempre, espiritualmente falando? No seu dia a dia, quando você levanta, quando você está trabalhando? Como que está o teu coração? Murmurando, reclamando? Muito frio, podemos até comentar, hoje está frio, isso não é murmurar. Murmurar é aquilo que você não aceita, para que isso? Por que tem tanta chuva? Não é isso. Então comentar que está chovendo bastante, não tem problema, entendeu? Uma vez eu lembro que eu preguei lá em Mato Grosso do Sul sobre o descontentamento, a murmuração, e citei alguns casos. E uma irmã já de idosa, ela ficou tão abatida, tão abatida, ele veio falar comigo, pedir perdão, porque ela sempre conversava comigo e trazia os problemas. Eu falei, não é isso não. Contar uma dificuldade, um problema, isso não é murmurar. Você está contando uma realidade, buscando ajuda, Ela ficou confortada, Então, pode acontecer isso. Você comentar uma situação, isso não é murmurar. Murmurar é diferente. Murmurar é ranger os dentes, é não aceitar aquilo, se eu pudesse mudar, só trazer calor, coisa semelhante. Então não é isso, tá? Não é isso. Então você é uma pessoa que se alegra no Senhor. E há uma diferença, irmão, uma enorme diferença entre a alegria espiritual, a alegria em Deus, a alegria verdadeira, da alegria terrena, da alegria material, da alegria carnal e mundana. Há uma diferença sobre isso. Isso que nós temos que discernir bem. Alegria no Senhor, alegria espiritual e alegria material, alegria que depende de circunstância. Por que muitas vezes você está triste, abatido, até meio deprimido, e de repente uma coisa material acontece e você já se alegra? Irmão, isso não glorifica a Deus. Nós temos que se alegrar nas coisas boas que Deus nos dá. Então você está ali abatido, deprimido, e vê uma notícia que você foi chamado
no emprego, está procurando, que você passou num concurso, alguma coisa que aconteceu boa materialmente, envolvendo dinheiro, o carro que está pondo à venda, alguém quer comprar, você já imediatamente você se alegra. Mas espera aí. Você estava abatido, triste, e agora você se alegra com uma notícia material. Então isso não glorifica a Deus. Nós temos que se alegrar com as bênçãos de Deus, alegrar quando nasce um filho, alegrar quando nosso filho passa numa universidade, se forma. São N bênçãos que nós temos que se alegrar. Alegrar na comunhão com os irmãos, alegrar quando alguém se converte, tudo isso é muito lícito e devemos. Mas tomar cuidado com isso. Porque a gente vai se alegrar, você percebe que você está batido. Se alguém chega e dá uma notícia boa, pronto, mudou. Você já é outra pessoa. Mas peraí, está se alegrando com coisas terrenas. Não precisa ser pecaminosa não. Dá uma olhada, se você olhar, eu vou ler aqui, Salmo 4, versículo 7. O rei Davi aqui, ele diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Então, quando há fartura de comida e bebida, quer dizer, cereal e vinho, quando há festa, divertimento, quando se tem dinheiro sobrando, quando se tem boa saúde, ele se alegra. E Davi está dizendo que Deus colocou no coração dele mais alegria do que quando essas pessoas se alegram nessas coisas. E Davi ele falou que Deus colocou alegria verdadeira no coração dele, mais do que naquilo que as pessoas aí fora do mundo se alegram, que é em comer, beber, divertir, passear. Ele está dizendo que Deus colocou no coração dele. Então as pessoas dependem dessas coisas para se alegrar. Somente a pessoa sem Cristo, ele depende disso. Mas a nossa alegria é no Senhor. E essa alegria, irmão, é momentânea. Acabou aquela festa, acabou aquela comida, acabou o dinheiro, volta tudo e volta às vezes pior. É uma alegria passageira. E Jó fala sobre isso. Jó capítulo 20, versículo 4 e 5. Olha que versículo, que 2 versículos. Jó diz assim, esse texto de Jó: porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea. Você não sabe disso? Que a alegria do ímpio é momentânea? Nunca vai invejar eles. Estão lá no Face, se divertindo, passeando, postando fotos bonitas, lugares bonitos, restaurantes chiques. Coisa momentânea. Alegria momentânea. Ver que eu chego em casa, já acabou tudo. Já está de outra situação. Mas a alegria no Senhor permanece para sempre. Para sempre. Ela flui mesmo em lutas e dificuldades da vida. Isso é uma realidade, irmãos. Não estou falando nenhuma utopia aqui. Isso é uma realidade. Se foi na vida do apóstolo Paulo e de tantos outros, pode ser na nossa também. Olha Filipenses 2, o que o apóstolo Paulo escreve no 17 e 18. Filipenses 2, 17 e 18. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todo vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação. Libação era um sacrifício cerimonial do Antigo Testamento, um derramamento de bebida, uma oferta de azeite, de vinho, até de sangue. Paulo fala ainda que meu sangue seja derramado, a minha vida seja derramada como uma libação sobre o serviço, o sacrifício e serviço da vossa fé. Eu me alegro. Ainda que eu morra por vocês, pela igreja de Cristo, eu me alegro e vocês devem se alegrar comigo também. Olha a situação que o apóstolo Paulo estava se alegrando. Ainda que ele fosse oferecido, ainda que ele fosse derramado o sangue dele, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, ele se alegrava. E no capítulo 4, 11 aí de Filipenses, o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação.
Como isso é possível, irmão? Nós temos que meditar na palavra de Deus. Quando ele pega um texto disso, aprender a viver contente em toda e qualquer situação, você tem que olhar para a tua vida. Porque é a palavra de Deus, por isso ela está falando com você. Você está lendo a Bíblia. Um dia que você está lá na sua casa lendo esse texto. Mas você se pergunta, mas como é possível se alegrar em toda e qualquer situação? Então é muito difícil, eu sei que é difícil viver. E a vida do apóstolo Paulo está dizendo aqui, não foi nada fácil não. Foi uma vida como a nossa, conforto e tudo mais. Não, depois da conversão dele. Olha o que ele escreve na primeira carta aos Coríntios 4:11. Até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez. E somos esbofeteados e não temos morada certa. Em toda essa circunstância, ele estava contente, ele aprendeu a viver contente. Eu vou repetir aqui. Até a presente hora, sofremos fome, talvez você nunca sofreu, nem sede e nem nudez. Pensa no inverno, você não ter roupa. E Paulo estava na cadeia lá de Roma, na segunda prisão, quase sem nada. Ele pede para Timóteo levar a capa. Né? E venha antes do inverno, ele diz ainda. Somos esbofeteados e não temos morada certa. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. É nessa situação que ele diz que nós temos que nos alegrar também. Quando alguém fala qualquer coisinha de nós, já fica todo revoltado. E o apóstolo Paulo diz que até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Então, como é possível viver contente e alegre numa situação como essa? Isso só é possível, irmão, quando aceitamos perfeitamente a vontade de Deus para nossas vidas. Enquanto nós não aceitarmos a vontade de Deus em nossas vidas, quando acontecer coisas difíceis, nós vamos murmurar. Nós não vamos nos alegrar. Porque o apóstolo Paulo aceitava a vontade plena de Deus. Não sou eu, mas quem vive. Eu não sou de mim mesmo. Eu fui comprado por preço. Ele sabia que Cristo era o Senhor da vida dele, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, ele diz aqui em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Então, aceitar plenamente a vontade de Deus em nossas vidas, aí nos ajuda a nos alegrar nos momentos difíceis da vida. Paulo ele foi pregar na cidade de Filipos. Ele chega na cidade de Filipos, em praça pública ele foi açoitado. Ele e Silas, com vara. Depois de ter açoitado os magistrados da cidade, entregaram ele, levaram ele na prisão. E falaram para o carcereiro prender, mandar ele para o cárcere interior, prender o pé deles no tronco. E o que aconteceu? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E Deus enviou um grande terremoto, chacoalhou aquela prisão, abriu as portas de todos, o carcereiro se converteu e assim foi. Por quê? Porque ele sabia que ele estava dentro da vontade de Deus. Ele podia estar choramingando ali. Ele estava falando, mas eu sou um apóstolo, eu vim aqui e Deus permite que aconteça isso, que eu seja açoitado em praça pública, que eu estou aqui nesse cárcere interior, preso, com os pés no tronco, cheio de vergonhas, porque depois o carcereiro, a família dele lava os vergonhos de Paulo, porque se converteram. Mas ele está fazendo o quê? Orando. Muitas vezes nós podemos orar com tristeza, mas cantar louvores a Deus, ele estava tranquilo. Cantando louvores a Deus, porque ele sabia que estava dentro da vontade de Deus. Quando nós aceitamos a vontade de Deus para nossas vidas, é diferente. Quando você reclama uma situação, porque você acha que Deus não está no controle. O que está acontecendo por causa do fulano. O que está acontecendo porque esse clã é ruim. Porque fulano falou tal coisa. Não. Se você é um crente em Cristo Jesus, o que está acontecendo porque Deus quer que aconteça. Deus vai trabalhar nessa circunstância na tua vida. Deus, às vezes, para trabalhar, para nos formar o nosso caráter semelhante a Cristo, muitas vezes nós temos que passar por lutas grandes. Tem virtudes que é só sofrimento para ela ser impregnada, gerada em nós.
para que essa virtude esteja em nós. Tem muitas coisas que a gente não consegue. No oba-oba nós não vamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então nós precisamos, muitas vezes, de sofrimento. E Deus prepara todo esse sofrimento com o maior amor para nós. É só a gente aceitar. E depois que a gente aceita, a gente vê como é maravilhoso isso. A gente começa a se alegrar até nos sofrimentos, até nas lutas, porque aquilo está dentro dos propósitos de Deus. Dentro do propósito de Deus. Então essa alegria, irmãos, essa alegria não é produzida pelo coração carnal, humano. Essa alegria é um dom de Deus. É um dom de Deus. É Ele quem coloca essa alegria dentro de nós. Como que numa situação dessa aquela pessoa pode estar alegre? Não é essa alegria de ficar aí sorrindo e gargalhando, não é isso que eu estou dizendo. É um contentamento, é uma paz profunda, é uma aceitação maravilhosa daquilo que está acontecendo, porque Deus coloca isso no coração. Mais alegria me pusesse no coração do que a alegria deles, quando há fartura de vinho e cereal. Neemias também fala, diz que Deus os alegrara com grande alegria. Está lá em Neemias 12:43. Neemias fala que Deus alegrou o povo com grande alegria naquele momento ali. E a verdadeira alegria que nós estamos falando, irmãos, é fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz. E aí o apóstolo Paulo vai descrevendo em Gálatas 5. Então a alegria é fruto do Espírito Santo. Então quem não tem o Espírito Santo, ele não tem essa alegria, não adianta. Ele não tem, ele não consegue produzir isso. Pode conseguir um momento, aí já volta. Ele já fica irado, já fica com raiva, já fica bravo com aquela situação, com aquele fulano, porque fulano fez isso, porque fez aquilo, porque não veio, porque foi, porque não foi. Não adianta, é um dom de Deus, é o Espírito Santo que nos dá essa alegria verdadeira em nossa vida, E essa alegria só tem quem pertence ao reino de Deus, quem já pertence ao reino de Deus. E eu creio que nós estamos na igreja, creio que todos nós pertencemos ao reino de Deus. Então você é para ter essa alegria, agora você precisa desenvolver essa alegria. Você precisa cultivar essa alegria, você tem que estar atento, anelar, buscar. Senhor, por que eu estou assim, depressivo, angustiado, às vezes sem motivo? A pessoa já falou, a pessoa crê, pastor, eu não sei porque eu fico assim com depressão, não tem motivo, está tudo bem. Estou com saúde, minha família está bem, tenho o dinheiro necessário, mas eu estou depressivo. Às vezes pode ser doença física, né? Não vou. Mas muitas vezes não é. Talvez pode ser pecado na vida, que nós vamos ver também. Então, essa alegria só tem quem já pertence ao reino de Deus. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa alegria é do Espírito Santo. O que é o reino de Deus? O que é a igreja de Cristo? Quem que nós somos? Nós pertencemos ao reino de Deus. Se o rei já habita em nosso coração, se Cristo é o nosso rei. Se o reino de Deus já chegou até nós. Então, o apóstolo Paulo em Romanos 14:17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmão, essa alegria no Espírito Santo, essa alegria espiritual, isso faz parte do próprio conteúdo do Evangelho. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Pois o Evangelho é boas novas de grande alegria para todo o povo, diz o anjo aos pastores lá em Belém quando Jesus nasceu. Eis que trago boas novas de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então essa alegria espiritual faz parte do Evangelho que nós professamos. Por que eu não tenho essa alegria na minha vida? Se isso faz parte do Evangelho. Se o Evangelho alcançou meu coração. Então nós precisamos ver isso em nossas vidas. Irmãos, outra coisa, o perdão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados, a certeza da salvação, causa, ou deveria causar, enorme, profunda alegria. Saber que está perdoado. Um dia você ouviu Jesus falando ao teu coração, filho, teus pecados estão perdoados. Isso causa alegria.
A alegria da salvação. Saber que nós estamos salvos da condenação eterna. Isso deve uma alegria contínua, diz a palavra de Deus. Uma alegria profunda e duradoura. Isaías 61:10 fala dessa alegria. Ele diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com o manto de justiça. Isaías não está se alegrando em coisas. Não está se alegrando nas coisas aqui da terra. No que ele está se alegrando? Muito, no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu de veste de salvação. Deus também já nos cobriu com a veste de salvação do Seu Filho. E nos envolveu com o manto de justiça de Cristo. Por que nós não nos alegramos como deveríamos nos alegrar no Senhor? Isaías está se alegrando aqui. Irmão, certa feita, Jesus enviou 70 discípulos para pregar o Evangelho, de 2 em 2. Quando eles voltaram, eles estavam tomados de júbilo. Eles chegaram para o Senhor e disseram: Senhor, com muita alegria, os próprios demônios nos submetem por causa do teu nome. E Jesus diz algo para ele. Parece que Jesus até desanimou ele. Falou: não se alegre por isso. Não se alegre porque os espíritos vos submetem. Mas alegrai porque o vosso nome está arrolado nos céus. Que correção linda de Jesus, né? Ele estava se alegrando com coisas, porque o demônio estava submetendo a ele. Motivo de alegria mesmo. Jesus deu poder aí, mas Jesus falou: não. Esse não é o motivo principal. Você se alegra porque o seu nome está arrolado nos céus. Que alegria maior, irmão, saber que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Irmão, quando naquele dia que nós pregamos aqui, naquele dia multidões e multidões vão ser lançados no lago de fogo para sempre, vivos, corpo e alma, e você, seu nome está no livro da vida, você vai reinar com Cristo. Se isso não for motivo de alegria, o que vai ser, irmãos? Ganhar um carro novo, ter um novo emprego, ter promoção, é isso aí que nos alegra. Graças a Deus quando acontece. Mas, irmãos, não pode comparar. Saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós não vamos ser lançados no lago de fogo. Nós vamos ter o reino do meu Pai, como Jesus diz, como herança. Nós vamos estar com o Senhor para sempre. Nunca mais vamos nos separar do Senhor. Vamos ver a sua face constantemente. Vamos viver com o Senhor. Mas isso não produz nada em nós. Não tem alegria nenhuma. Minha alegria é outra. Minha alegria está nas coisas aqui da terra. Isso que me deixa feliz, satisfeito. Irmão, nós temos que rever isso, tem que pensar e se arrepender, pedir perdão a Deus por isso. Esse texto de Jesus fala, está lá em Lucas 10, 17 ao 20. Essa é a maior alegria que devemos de ter. E o apóstolo Pedro chama essa alegria de indizível e cheia de glória. Uma alegria indizível que não dá para se dizer. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não consegue explicar por que você está alegre. É a presença do Senhor, é a plenitude do Espírito Santo na tua vida. Isso traz alegria, não está acontecendo nada. Problemas, dificuldades da vida, tem que trabalhar, tem que fazer isso, mas dentro de você está tudo bem. Porque você está em comunhão com o Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é bíblico, isso é evangelho. Isso que Deus espera de nós. Irmão, sabe por quê? Porque essa alegria tem um propósito. Tem um propósito. E um propósito bendito, glorioso, que é a glória do nome de Deus. Deus é glorificado quando você se alegra nele. Você sabia disso? Quando você se alegra em Deus, ele é honrado, ele é glorificado. Quando você se alegra nas coisas, você está triste, abatido. Aí acontece uma coisa boa materialmente, você já se alegra. Isso não glorifica tanto a Deus. Deve agradecer se é coisa boa. Mas o que glorifica a Deus é quando nós nos alegramos nele. A primeira pergunta do nosso catecismo maior é: qual é o fim principal do homem? Que pergunta! Qual é o fim principal do ser humano na terra? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, se alegrar nele para sempre. Esse é o nosso fim. E se esse é o nosso fim, por que nós muitas vezes não fazemos isso? Qual é o fim principal do homem? Quem fez essa pergunta, essa resposta, foi fantástico.
O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo da presença de Deus, se alegrar nele para sempre. Irmãos, o profeta Abacuque, ele dá um testemunho maravilhoso da sua alegria no Senhor. É encantador, irmãos, é comovente o que Abacuque, a oração de Abacuque, que ele fala com Deus. E se ele está falando, o Espírito Santo quis que registrasse, porque é verdade. Abacuque 3, se quiser olhar na tua Bíblia, versículos 17 e 18. Ele diz, ainda que a figueira não floresça. Presta atenção, irmãos. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado. O que ele diz? Todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Ainda que esteja faltando tudo, ainda que não haja, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, não haja gado, seca, não tem chuva, não tem nada. Todavia, eu me alegro no Senhor. Será que nós temos condições de dizer isso? Ainda que eu estou doente, ainda que eu não tenho dinheiro suficiente, ainda que o meu marido está desempregado, ainda que estou passando por toda essa luta, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que testemunho poderoso, irmãos. Como que Deus é honrado num testemunho desse. Mas não da boca para fora. Não. Mas lá na alma, o seu coração está feliz. Seu coração está cheio de júbilo. Porque o Senhor está ali. Porque Deus está te dando condições. Ah, mas como é diferente. Quando começa a vir problemas, luta, é só reclamação. Só reclamação. Não dá vontade nem de ler a Bíblia. Nem de ir na igreja. Para quem ir na igreja? Parece que as coisas não mudam. Sempre assim. Pobre crentes. Nós somos. Mas se Abacuque conseguiu dizer isso, se Paulo conseguiu dizer isso, por que eu não posso? Por que eu não posso? Se o mesmo Espírito que está nele está em mim, se a mesma salvação dele é a minha, por que eu não posso me alegrar no Senhor? Todavia, eu me alegro no Senhor. Meu filho está doente, estou sem condições, mas a alegria no Senhor não depende disso. Eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Meu Deus, a pessoa do mundo vê isso em nós, ele fala, puxa vida, isso que é vida, isso que é ser crente. Como que fulano consegue? O filho internado, a mulher doente, ele está ali. Até essas suas parece que não ama, eles falam, parece que não ama, parece que não está preocupado. Eles não entendem isso. Como que ele pode estar numa paz dessa, numa situação? É o Senhor. O Senhor sustenta, Ele toma em seus braços eternos. Nessas horas de treva, de luta, de dificuldade, Deus toma em seus braços. Deus nos acolhe. Deus nos recebe no seu seio. Então nós temos condições. Precisamos examinar a nossa vida. Se temos essa alegria no Senhor. Se glorificamos a Deus em situações difíceis que Deus permite que passamos. Essa alegria, irmão, depende da nossa comunhão com Deus, do nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Jesus é a nossa alegria. Se você está longe dele, você não vai ter. Se está longe dele, você não vai ter essa alegria. O pecado, irmão, em nossa vida quebra, interrompe essa comunhão. E a alegria também. Até esse pecado ser acertado. O pecado, diz a Bíblia, entristece o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Longe de vós a amargura, a ira. Está lá em Efésios 4, 30, 31. Então o pecado rouba a nossa alegria, irmãos, no Senhor. Com certeza. Quando o rei Davi se arrependeu do seu pecado, ele orou a Deus dizendo, faze-me sentir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste.
Depois ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi perdeu a alegria da salvação. Davi estava longe, os ossos dele estavam secando, tudo, a linguagem figurada que ele usa, da miséria, da dor. Ele fazia nadar o seu leito à noite nas lágrimas. O alimento dele era lágrimas, aquela tristeza, porque ele perdeu a alegria da salvação por causa do seu pecado. Mas ele ora pedindo a restituição, e Deus deu a Davi. Mas eu quero concluir, irmãos, dizendo que Jesus de Nazaré foi a pessoa mais alegre que já viveu nessa terra. Jesus foi a pessoa mais alegre. Quem sofreu mais do que Jesus? Quem sofreu mais do que Jesus? Jesus foi a pessoa mais alegre que já existiu. Eu vou mostrar aqui nas Escrituras. Se você quiser abrir em Hebreus, é bom você abrir em Hebreus capítulo 1. O versículo 8 e 9. Mas acerca, aqui está se referindo ao Salmo 45, é o Salmo messiânico, e o escritor usa esse Salmo e aplica em Cristo, né, porque era de Cristo. Mas no Salmo 45 está exatamente como está aqui, em Hebreus 1, 8, 9. Capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Jesus foi ungido com óleo de alegria como ninguém foi, plenamente, completamente. Ele transbordava de alegria o coração de Jesus, porque ele amou a justiça, porque ele odiou a iniquidade, e Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Talvez esteja se referindo aos apóstolos aqui, não sei. Como a ninguém. Ninguém foi ungido com óleo de alegria como Jesus. Irmãos, e a coisa mais maravilhosa disso, que ele quer compartilhar essa alegria com nós. Ele fala isso na palavra dele. Ele fala isso. Para falar assim, Jesus foi a pessoa mais alegre que já viveu na terra. Você fala, eu nunca vi Jesus rindo, e não tem mesmo. Aí você vai entender o que é alegria espiritual. Irmão, na noite que ele foi traído, ele oferece a plenitude da alegria para os discípulos. Ele não poderia fazer isso se ele não tivesse transbordando de alegria com todo aquele sofrimento. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11, aqui ele estava indo, talvez já tinha chegado, saído do cenáculo, talvez foi no cenáculo, talvez já foi na Monte das Oliveiras, eu não sei. Mas ele diz, tenho dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. E na tradução da NVI diz alegria. E é alegria, gozo aqui é alegria. Tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós. É a vontade do Senhor, irmãos. É isso que Ele quer, que a alegria dele, Ele foi ungido na plenitude da alegria pelo Pai, com óleo de alegria. Ele quer que essa alegria esteja em nós, nos seus discípulos, no seu povo. Tenho dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. Eu fico pensando, eu não tenho, Senhor. Como que eu gostaria de ter uma alegria completa na minha vida? Sem ansiedade, sem inquietação, sem murmuração, sem inveja. Mas Jesus está prometendo isso aqui para nós. Por que não temos? Incredulidade? Nós não somos crentes. Nós não professamos que cremos na palavra de Deus. Por que nós temos tão pouco dessa alegria? Se Ele quer que seja completa, plena. Irmãos, a gente fica imaginando como nós estamos longe muitas vezes. Mas não precisa ser assim, nós precisamos buscar. Precisamos anelar. E tem mais um versículo ainda, irmãos, na oração mais preciosa, mais belíssima que já foi proferida aqui na terra, é de João 17, chamada oração sacerdotal. João 17, 13. Olha que ele falando com o Pai. Jesus e o Pai. Ele diz, mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo.
Não é uma vez só, 2 vezes, for ver, tem mais. Na oração, na véspera da crucificação, Jesus sabendo, já tinha dito que ele ia ser entregue na mão dos pecadores, que ele ia para a cruz. Mas o que ele tá orando? O que ele está pedindo? Mas agora, Pai, vou para junto de Ti. Isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Alegria completa em nós mesmos, a alegria de Cristo, completa em nós mesmos. Coisa extraordinária, irmãos. Devemos anelar essa alegria. Mais do que o ouro e a prata, mais do que fama, mais do que qualquer coisa, mais do que a própria saúde. Devemos anelar essa alegria todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Mesmo passando por tristeza. Na Bíblia é cheia de paradoxo. Na profunda tristeza nós podemos manifestar alegria, irmão. Na profunda dor nós podemos manifestar alegria. São os paradoxos bíblicos. Não sabemos explicar, mas sabemos que existe. Sabemos que existe. Paulo fala em 2 Coríntios 8, versículo 2, naquela contribuição da igreja da Macedônia, na profunda pobreza eles manifestaram grande alegria em contribuir. Na profunda tristeza, depois vocês dão uma olhada lá. Mas o mandamento é esse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos orar?